Aqui é o professor Eduardo Galvino com mais uma videoaula para vocês. Hoje o tema é citologia, estudo das células. Então aproveitem aí, vamos que vamos. Vamos começar aí o nosso vídeo. O que é a célula? A célula nada mais é do que a menor parte dos seres vivos, tá? Conforme função definidas. Isso quer dizer o seguinte, todo organismo ele é formado por células, tá? Uma árvore, um animal, uma bactéria, um fungo. O vírus, não. O vírus já é um caso à parte. O vírus não é formado por célula, tá certo? O vírus ele é um parasita obrigatório. Ele não é obrigatoriamente um ser vivo, tudo bem? Então vamos lá. Cada célula do nosso corpo tem uma função específica, tá certo? Então cada uma desempenha uma determinada função para quê? Para que ele zele, né, por todo o funcionamento, apesar de cada uma ter o seu quadrado ali, o seu funcionamento, mas elas funcionam de forma comunitária, né? Como se o nosso organismo fosse uma imensa sociedade de células, tá? E o conjunto delas é o que vai garantir o funcionamento do organismo. Aqui eu tenho basicamente a separação das células, né? Eu tenho uma parte aqui que é a célula eucarionte e desse lado aqui a célula procarionte, né? Então, a grosso modo falando, a célula eucarionte é a que tem núcleo, né? Como está aqui essa parte do meio, né? E a procarionte não tem núcleo. Essa é a principal diferença entre uma procarionte e uma eucarionte, tá? Os únicos organismos que são procariontes hoje são as bactérias, né? Que não tem núcleo. Os demais todos são eucariontes. Ó. E você pode ver também as estruturas, né, de cada um deles, né? Então as eucariontes têm uma maior complexidade de estruturas, enquanto a procarionte não, beleza? Aqui nós temos uma célula vegetal, né? A célula vegetal ela difere do animal por quê? Porque ela tem uma parede celular, que é como se fosse um esqueleto dela, é o que vai dar estrutura. Então por que o tronco da árvore ele é rígido? Por conta da parede celular. E aqui nós temos os cloroplastos, responsáveis pela fotossíntese, né, que nós já conhecemos aí. Então, a célula vegetal possui essas duas estruturas que as animais não têm. Por outro lado, a célula animal, ela possui lisossomo e centríolos, que essa célula não tem, tá bom? Vamos ver mais adiante qual que é a função desses organoides, beleza? Bom, parte da célula. Então, a primeira parte da célula é a membrana plasmática. A membrana plasmática é o envoltório da célula, né? Como se fosse uma fina película que vai permitir a delimitação do citoplasma, fazendo a sua delimitação, protegendo da parte exterior. E ao mesmo tempo permitir o quê? As trocas de substâncias, né? Entre lá de fora e lá dentro da célula. Portanto, a membrana ela é chamada de semipermeável, tá legal? Então nós temos aí dois tipos de transporte. Primeiro, que é o passivo, onde as substâncias entram e saem da célula sem gasto energético. E o transporte ativo, quando as substâncias saem e entram das células e depende aí do consumo energético, tá certo? Bom, seguindo aí, aqui nós temos a estrutura de uma membrana. Nós temos basicamente aí lipídios e proteínas, né? Por isso que ela é chamada de lipoproteica, tá certo? Então ela é lipoproteica também. Por quê? Porque ela é formada de proteínas e lipídios, tá? O que vai favorecer essa troca gasosas e também a proteção do citoplasma. E agora sim, o citoplasma, né? O citoplasma é geralmente a maior porção da célula. Nele, no interior do citoplasma, nós temos algumas estruturas que vão garantir o quê? A sobrevivência celular, né? Eles vão fazer aí as funções vitais, como digestão, respiração, excreção e circulação, tá? Então, algumas células, alguns organóides como mitocôndrias, ribossomos, retículo endoplasmático, complexo golgiense, lisossomos e centríolos, eles vão fazer essas funções vitais, né, que vão garantir a sobrevivência da célula, bem? Bom, aqui nós temos aí então o primeiro organóide que é a mitocôndria, né? A mitocôndria, ela tem essa estrutura aqui, ó, forma de bastão, ou bastonete, né? E a sua principal função é fazer o quê? Produção de energia. Tá? Então ela vai fazer a respiração e produção de energia. Como assim respiração e produção de energia? Então guarde aí que as mitocôndrias produzem energia. Então elas respiram para fazer energia. Bom, como vocês já sabem também, né, a energia ela é resultado do quê? Da queima da glicose, do açúcar. Né? Então o açúcar que nós ingerimos, ele é o quê?
ele é a nossa fonte de energia, né? São os nossos combustíveis. Quando nós respiramos, o oxigênio ele entra em ação, queima a glicose e a partir daí produz o que? Energia. Energia, porém, produz água e também gás carbônico. O gás carbônico nós liberamos pela respiração e água que vai sair pela transpiração. Tudo bem? O próximo organoide são os ribossomos. Os ribossomos são as máquinas, né, produtoras de proteínas. Então, quando nós nos alimentamos, o nosso sistema digestório ele quebra, né, os alimentos e nos dão o quê? Os aminoácidos. Tá? Esses aminoácidos ficam espalhados aí pelo nosso organismo e quando os ribossomos eles recebem um comando do DNA, eles produzem determinada proteína. Haja visto que a proteína nada mais é que um conjunto, né, de diversos aminoácidos, tá bom? Então, os ribossomos eles produzem proteínas. Retículo endoplasmático, tá? O retículo endoplasmático são canais por onde as substâncias elas circulam no citoplasma, tá? Então, o retículo endoplasmático ele garante a distribuição e circulação de substâncias, tá certo? Então, o retículo endoplasmático pode ser de dois tipos: rugoso e liso. Né? O rugoso ele contém aí ribossomos aderidos à sua parede, né? Por isso que ele é então rugoso, tá? Então de certa maneira ele também faz aí ele tem um papel secundário na produção de proteínas. Por quê? Porque ele tem ribossomos. E nós temos também o retículo endoplasmático liso que não tem ribossomos, tá bom? Então o papel deles é justamente garantir a distribuição de substâncias. Então aqui nós temos a figura do ribossomo, né, do retículo endoplasmático. Nós temos o rugoso, esse roxo, e esse laranja aqui seria o liso. Por quê? Porque não tem ribossomos. Isso aqui tem ribossomos, tá bom? Essas pintinhas aqui são os ribossomos que estão aderidos. E aqui não, beleza? Então esse aqui é a figura do ribossomo. Desculpa, retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático liso, RL, e aqui o RER, que é o rugoso. Tá bom? Bom, complexo de Golgi ou complexo golgiense. Esse aqui armazena as proteínas que são produzidas para depois exportá-las, tá? Mandá-las para fora da célula. Por exemplo, nós temos lá o pâncreas, né? Ele produz a insulina, que é uma enzima, é um tipo de hormônio, né? Bom, esse hormônio é produzido lá nos ribossomos e armazenados no complexo de Golgi. Quando tem que liberar, então as vesículas elas liberam esse hormônio para fora da célula, tá legal? Então o papel do complexo golgiense é armazenar e exportar proteínas e também outras substâncias, tudo bem? Então armazena e exporta, armazena e exporta, é como se fosse um depósito, né? O depósito ele armazena para depois mandar para fora, para depois vender, beleza? Lisossomo. Lisossomo ele faz então aí o quê? A digestão celular, que pode ser dentro da célula ou fora da célula, né? Então, normalmente a célula ela engloba ou captura alguma substância que está fora dela, e o lisossomo ele vai então degradar essa substância. Ou a célula pode também mandar para fora o lisossomo para ele poder agir fora dela, tá? Então o lisossomo está ligado ao que? A digestão celular, tá? Essa é a principal função. Aí nós temos aqui, falando ainda em digestão, fagocitose e pinocitose, né? A fagocitose é quando a célula faz a digestão de substâncias sólidas e a pinocitose substâncias líquidas, tá bom? Então, por exemplo, nós temos lá o glóbulo branco, né? O glóbulo branco ele se depara com a bactéria, então ele vai ter que capturar essa bactéria, só que ele não entra pela membrana. Então, o glóbulo branco ele começa a prolongar a sua membrana para poder capturar essa bactéria. Então aqui, ó, veja bem, capturando, aqui já capturou. Então, quando a bactéria ela é capturada, aí o lisossomo vai entrar em ação para poder fazer a digestão, né, dessa bactéria, beleza? Então, isso aqui é uma fagocitose. Fagocitose, substância sólida, e pinocitose, substância líquida. Guardem isso. Núcleo, né? Então,
na última parte da célula é o núcleo, né? O núcleo foi descoberto aí por Robert Brown, né? Que deu esse nome por nux. Nux quer dizer semente, mas que o núcleo teve com semente. Quando o Brown observou a primeira vez a célula, observou uma partícula lá dentro dela, ele pensou que era uma semente, mas não era semente, era um núcleo, né? Onde contém aí o material genético, tá certo? Então, qual que é a função do núcleo celular? A função dele é comandar o funcionamento celular e, ao mesmo tempo, responsabilizar pela reprodução da célula. Por quê? Porque ele guarda o material genético, o DNA. Então, o DNA está praticamente todo dentro do núcleo celular, tá bom? Então, o núcleo celular é responsável pelo comando das atividades celulares, também pela reprodução. Beleza? Aqui nós temos a imagem do núcleo, né? Nucleolo, que é a parte de dentro, aí onde está o núcleo, os cromossomos, cromatina, onde está os cromossomos, aqui a carioteca, que é a membrana celular, e aqui os poros nucleares. Tá bom? É isso aí, muito obrigado, e aqui chegamos ao final de mais uma videoaula para vocês. Até a próxima aí. Bons estudos!